Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, culto de libertação. Então que verdadeiramente você possa abrir o teu coração para o Senhor Jesus. Abre, fala com Ele, Ele quer te libertar e foi para isso que Ele foi ali naquela cruz por nós, amém? Povo de casa, seja muito bem-vindo a mais uma live para a glória de Deus. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos em Tua casa, Jesus, nessa noite, para Te glorificar, ó Deus, para Te exaltar, Jesus. Pois foi para isso, Jesus, que o Senhor foi lá naquela cruz do Calvário por nós, para sermos livres em Ti, para sermos livres em Sua presença, Deus. Esse é o desejo do Teu coração, esse é o desejo para os Seus filhos, Jesus. Esse é o Teu desejo para nós, aqueles que Te clamam, aqueles que Te buscam, aqueles que verdadeiramente Te amam, Deus. O Senhor quer vê-los livres, Pai. O Senhor quer vê-los livres de todo vício, de toda malícia, meu Pai, de toda corrupção, ó Deus. O Senhor quer ver, meu Pai, um coração quebrantado, um coração verdadeiro diante de Ti. Disposto, meu Pai, a Te adorar, Deus. Disposto, Senhor, para Te exaltar, ó Deus. E aqui nós estamos para Te pedir, Deus, socorra-nos. Socorra-nos, Senhor Jesus, nessa noite. Abra, meu Pai, os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que verdadeiramente possamos ver, Jesus, a Tua grandeza, para que possamos reconhecer que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Mesmo que muitas vezes, meu Pai, aos nossos olhos, Jesus, não é tão bom assim, Deus. Ou a nossa carne, Jesus, não é tão bom assim, ó Deus. Abre mão de nós mesmos, abre mão, meu Pai, de muitas coisas para Te obedecer e Te agradar. Mas a Tua palavra nos garante, Jesus. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Tudo coopera para o bem, Jesus, daqueles que Te adoram, Deus. Daqueles que dizem sim para o Senhor. Daqueles que aceitam, meu Pai, o compromisso de estar diante do Senhor todos os dias, Deus. Então pedimos ao Senhor, purifique o nosso viver, purifique as nossas vidas, porque diante do Rei dos Reis nós estamos, diante do Senhor dos Senhores nós estamos, e não temos nada, meu Pai, nada, Jesus, não conseguimos nada sem Ti, Deus. O Senhor é o dono de todas as coisas, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. É o Senhor que está acima de todas as coisas e conhece o nosso viver, ó Pai. Oh, é o Senhor, é de Ti que vem a resposta certa, Jesus. E é para Ti que nós corremos nessa noite, para esse Deus vivo que nos ouve, que nos atende, para esse Deus real que nos vê e nos conhece, para esse Deus poderoso. É para Ti, Senhor, que nós corremos. É para Ti, meu Pai, que nessa noite nós clamamos, Jesus. Oh, venha ao nosso encontro, Pai. Oh, venha ao nosso encontro, Jesus. Pois aqui estamos para declarar a Sua grandeza, para declarar a Sua formosura, para declarar diante de tudo e todos que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus nos satisfaz, que o nosso Deus é a nossa alegria, que o nosso Deus é aquele que faz abundantemente mais. Ele é aquele que nos liberta. Ele é aquele que faz obras e maravilhas, continuam mesmo ontem, hoje, para sempre. É aquele que está sentado no alto e sublime trono, Jesus. E diante de Ti os anjos se prostram para dizer: aleluia, poderoso é Ele, grandioso é o Senhor. Aqueles, meu Pai, que os anciões declaram ao Senhor: grande e poderoso é, maravilhoso é
justo Ele é. E não há ninguém na terra e no céu que se compare a Ti, Jesus. Não há no céu nem na terra alguém que se compare a Ti, Jesus. Não há, não há. Aleluia, declara ao Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, seja a honra e a glória, seja a honra, toda a glória, seja a glória, seja o domínio, Jesus. Seja o domínio pelo século dos séculos, pelo século dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Erga sua voz e declare: poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Isso declara ao Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Isso, aplauda o nome do Senhor Jesus, bem forte, declare: poderoso Deus, poderoso Deus. Isso, declare: poderoso Deus, poderoso Deus, com alegria. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Igreja, poderoso Deus, poderoso Deus. Isso, declare bem forte: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
Aleluia, Senhor Jesus. Isso, pode aplaudir mais forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. E creia que esse Deus poderoso está aqui neste lugar. Vai alimentar os nossos corações com a palavra santa e poderosa em nome de Jesus, amém. Vamos preparar o nosso coração, feche os seus olhos. Pai, nós cremos nisso, Jesus, que o Senhor traz para nós, Jesus, uma palavra do teu coração, Deus, que alimente as nossas almas, Jesus, que alimente o nosso ser, o nosso coração, Pai. Oh Deus, o Senhor conhece e sabe aquilo que nós necessitamos. O Senhor supre todas as nossas necessidades, Senhor. O Senhor conhece cada uma delas, Jesus. O Senhor conhece cada uma delas, Jesus. Então nessa noite pedimos supra as nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor conhece a nossa alma, Jesus. Antes mesmo de vir ao mundo, antes mesmo, meu Pai, de ser alguém, o Senhor já nos tinha em seu coração, Pai. Oh, a nossa vida, Jesus, já estava escrita em teu livro todos os nossos dias, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos porque sabemos que o Senhor sonda o nosso coração, Pai. Que sonda o nosso viver, Jesus. Que sonda as nossas vidas, Pai. Oh, e conhece cada um de nós. Por isso nós podemos nos quebrantar diante da sua presença. Por isso podemos rasgar o nosso coração diante de ti, Deus poderoso, Deus santo, Deus justo, Deus fiel. Olhe para dentro de nós nessa noite, Jesus, e faça do nosso coração uma ponte, Jesus. Faça do nosso coração uma ponte que te agrade, que te louve em tudo, Pai. Sonda o nosso coração, sonda as nossas vidas. Oh, é através desse louvor você vai pedir para Ele. Através dessa canção você vai declarar ao conhece o meu coração, Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Diga a Ele: eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, usa-me, Senhor, usa-me, peça a Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar.
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerto ao ver, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, estamos na tua casa para que o Senhor seja Deus, para que o Senhor tenha a oportunidade de nos abençoar, fazendo aquilo pelo qual o Senhor promete em sua palavra, pois ela é a fonte de inspiração que nós temos, ela é a garantia de que nós temos da sua parte. E sabe, a sua palavra sempre diz que o Senhor quer nos fazer bem, e que o Senhor se agrada em de nos fazer bem. E é isso, meu Deus, que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário. O Senhor morreu, o Senhor deu a vida por nós lá, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Foi feito, meu Deus, ali a substituição, foi feita ali uma troca, meu Deus, no qual o Senhor achou justo assim o fazer. O Senhor preferiu que um sofresse, no qual Jesus, o nosso Senhor, para que nós não viéssemos mais sofrer. Nele o Senhor colocou as nossas dores, nele o Senhor colocou as nossas enfermidades, nele o Senhor colocou as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Nele foi pago todo o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre si. E isso, meu Deus, é aquilo que o Senhor mais quer que eu e todos nós, Igreja de Cristo, venhamos usufruir, venhamos viver esta obra de substituição, essa obra no qual houve verdadeiramente uma mudança, houve uma transformação, houve uma alteração, uma troca de lugar, como assim está escrito. Assim, Deus, nós precisamos neste momento viver esta regra, viver essa verdade absoluta dentro de nós, viver essa graça de crer que o Senhor é e vai ser sempre aquele que nos substituiu, que nos ama e que sempre estará conosco e nos colocará sempre numa posição de vitória, numa posição de verdadeira honra, de verdadeira glória e vitória. Para a sua glória assim viveremos, em nome de Jesus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pois bem, pode sentar em nome de Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Hoje, sexta-feira, nós tratamos desse assunto importante, a liberdade em Cristo Jesus. E nós precisamos viver essa liberdade, usufruir dessa liberdade, porque custou a vida do nosso Senhor. E Ele sofreu não por um acaso, Ele sofreu consciente, porque Ele sabia que Ele sofrendo nós não sofreríamos mais, nós não viveríamos essa situação. Eu tenho uma palavra de Deus para colocar ao seu coração. Quero só dar uma pincelada no capítulo de hoje, de Romanos, o capítulo 5, se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler 2 versículos e depois nós vamos então para outra parte da Bíblia. Nós vamos falar justamente sobre a situação de estarmos firmes numa esperança, e é essa esperança que falta para algumas pessoas. Romanos, o capítulo 5, nós estamos esse mês, o mês da graça e o mês da abundância da graça e do dom da justiça, e é aí que você então entra. A abundância da graça foi dado para nós, e o dom da justiça, que quer dizer a habilidade que nós precisamos ter para usufruir de tudo que Jesus fez por nós. Então diz em Romanos capítulo 5, capítulo 5 de Romanos, no versículo 1, ele diz o seguinte, ele fala aqui para nós o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho falado sobre isso. Nós fomos justificados, ou seja, Deus hoje olha para mim e para você como se fôssemos pessoas que nunca antes houvéssemos cometido um pecado na vida. E não só aqueles que nós descobrimos depois que viramos cristãos, ou que somos transformados por Ele, descobrimos um monte de coisa errada e a gente deixa de fazer. Mas não só esses do passado, mas também do presente e do futuro. Ou seja, nós estamos livres de toda e qualquer condenação que pudesse vir contra nós em relação a pagarmos por alguns erros e falhas que cometemos. Agora, para isso valer, eu tenho que ter essa consciência, a consciência de que Jesus me perdoou e que colocou sobre mim o dom, a abundância da graça, que quer dizer a abundante, ou a grande satisfação que Ele tem de me ajudar, de ser favorável a mim, e ao mesmo tempo me deu também o dom da justiça. E aí ele diz no versículo 2 o seguinte: pela qual também temos a entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por Jesus você tem confiança de que foi justificado, e por Jesus também você tem uma outra característica, a característica de viver sempre acreditando na esperança da glória de Deus. O que isso quer dizer? Os momentos difíceis nós vamos passar na vida, lutas vamos enfrentar dos mais diversos tipos, mas quando você passa por essa luta, tendo a consciência, a esperança da glória de Deus, você passa por essas dificuldades sabendo o que te espera. E que o te espera uma tragédia, um fato que não tem mais jeito? Não, te espera um milagre, te espera uma intervenção da parte de Deus que vai fazer algo impossível, e esse algo impossível Ele vai fazer gratuitamente, porque você resolveu nele acreditar, porque quando você colocou nele a sua confiança, então Ele faz aquilo gratuitamente, Ele faz aquilo porque você se dispôs a crer que verdadeiramente Ele pode fazer aquilo, de que Ele é bom, que Ele é Deus. Então, como ele diz no final do versículo 3 aqui, no versículo 2, ele diz: no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória de Deus aqui quer dizer o resultado, o milagre, aquela realização que vem sobre mim, sobre você, e que só Deus pode fazer, não importa o que seja. Pode ser uma promessa em relação à família, pode ser uma situação em relação a uma saúde, pode ser uma situação financeira, pode ser situação de qualquer área da vida. A pessoa que crê que Jesus justificou e que tem essa fé de que Deus não tem nada contra ela, ao contrário, Deus é a favor dela, ela sustenta-se nesta esperança, a esperança da glória de Deus, a esperança do milagre, a esperança da vitória, a esperança da realização daquilo no qual que ela precisa, conforme ela tem por necessidade nessa vida. O versículo 3 ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Eu vou ler de trás para frente para ficar melhor para você entender. Paciência, irmão, é uma característica que alguns confundem. Tem gente que fica inerte na vida e ele acha que está tendo paciência. A paciência quer dizer você enfrentar uma situação, enfrentar uma circunstância, sabendo que uma hora dessa, ou em qualquer momento, você vai alcançar aquilo que você almeja, você vai chegar aonde você imagina chegar. Para você ter ideia, podemos colocar paciência como uma pessoa, por exemplo, que resolve fazer uma longa viagem, que ela sabe que vai levar 5, 6 dias para poder chegar onde ela almeja chegar. Ela vai ter que ter paciência, ela vai ter que esperar. Se acontecer um acidente no meio do caminho, se for no caso de ônibus ou carro, ela vai ter que esperar ser liberada a pista para ela continuar a viagem. De repente ela vai passar alguns apuros no meio da viagem, seja lá, sei lá, fura um pneu, acontece um fato qualquer, mas a mente dela continua fixa em chegar no lugar onde ela precisa chegar, seja para resolver um assunto, seja para poder curtir umas férias, e ela então espera pacientemente. Paciência é o que a gente vê em épocas de feriado prolongado como hoje, e a gente vê as estradas com longas filas, e o camarada fica muitas das vezes horas só para passar na tal da praça do pedágio, para pagar o pedágio e continuar a viagem. Ele não desiste ali porque está muita fila, porque está demorando
muito, então ele diz, não, eu vou voltar para casa, eu vou fazer outra coisa, não vou viajar mais. Não, ele já vai sabendo que ele vai enfrentar trânsito, ele já vai sabendo que vai ser complicado, porque é feriado prolongado. Eu me lembro uma ocasião, meu pai esteve no litoral, Praia Grande, lá acho que na Oceano parece, e aí um dia a gente conversando, batendo um papo assim, isso faz muitos anos, meu pai já morreu já faz 12 anos, 12, e aí a gente conversando, batendo um papo um dia assim sobre algumas coisas, e aí eu falei para ele, eu não tenho paciência de viajar em época de temporada. E aí a gente comentou sobre isso. Ele falou assim, falar em paciência, quando eu vou lá para a casa do fulano, que é uma pessoa que ele ia sempre para lá, quando podia, ele ia para essa casa dessa pessoa que mora em Praia Grande. Aí ele comentou, falou, olha rapaz, você sabe que tem dia que a gente não toma banho, tem dia que fica sem tomar banho, só tem água até um certo horário, depois acaba, não tem mais. Ao mesmo tempo, tudo que você faz lá é demorado. E aí, a gota d'água, quando ele falou que já chegou a ficar 3 horas numa fila para comprar pão. Eu falei, você está de brincadeira. 3 horas numa fila, eu vou sair daqui para supostamente descansar, tirar uma onda, feriado, para ficar 3 horas em fila para comprar pão. Primeiro que pão como todo dia. Tem ninguém lá capaz de fazer pão, não? Já falei. Não tem ninguém que pudesse fazer um pão, como assim? E por outro lado, eu ficar 3 horas na fila, aí ele até brincou, falou, você não viu nada. Tudo é fila para tudo, é impressionante. E isso ele me falou há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Então, quer dizer, a pessoa que se submete a viajar nessa época, ela tem sobre si essa característica. Ela tem paciência. Tem gente que diz assim, não tem paciência. Ela poderia dizer, não quero. Eu não quero fazer isso. Porque a paciência está inerente a grande parte das coisas que a gente faz. Seja a paciência de você for no oculista lá, ou no oftalmo, e ele passa lá uma receita de um óculos. Você depende do óculos, você precisa do óculos para ler, para trabalhar. Se você vai até a ótica e o cara diz, olha, vai levar 3 dias para ficar pronto, você tem que esperar. Vai fazer o quê? Vai quebrar tudo, vai xingar Deus e o mundo? Não, eu quero agora. Não dá, filho, é 3 dias, quer? E aí você sabe que menos mal ficar 3 dias meio que sem enxergar direito e depois começar a enxergar devidamente. Você se submete. Agora, em relação às coisas de Deus, ninguém quer fazer isso. Em relação às coisas de Deus, é onde há a maior parte do tropeço, ou seja, as pessoas não querem se submeter também pacientemente para receber as coisas que provêm de Deus, principalmente quando ela está debaixo de tribulação. Tribulação quer dizer momentos difíceis, quer dizer lutas na vida que surgem dia após dia, mas isso não tem a ver com Deus em si. A pessoa tinha que entender, nós cristãos, nós tínhamos que entender o seguinte: nós estamos em vantagem, porque muitas são as pessoas que passam por coisas semelhantes à nossa e nem têm vida com Deus, não conhecem Deus, não tem uma fé viva em Deus, não tem um Deus vivo operando a favor dela, e a pessoa suporta, ela passa por aquilo e com o tempo vai voltando as coisas como deveria e a vida segue em frente. Mas o cristão não. Ele não tem essa expectativa. Um dos motivos, um dos enganos que Satanás põe na mente da pessoa, que é que ela passa a achar, por conta da tribulação, ela passa a achar que Deus não está com ela. Ela passa enganosamente a achar que se Deus fosse por ela, ela não passaria por aquilo, mas isso é uma grande mentira. O fato de eu ser justificado por Cristo, o fato de eu ser um cristão, o fato de eu ser um ser humano abençoado por Deus como filho de Deus, não tira de mim as tribulações e as atribuições, que quer dizer obrigações, que todo homem tem, todo ser humano tem. Não tem como eu agora orar a Deus, eu posso orar a Deus para Ele me melhorar, me abençoar em muitas áreas da vida. Mas eu não tenho como orar a Deus, por exemplo, para que o meu dia seja de 28 horas. Não tem como, é 24 para todo mundo. Eu não tenho como orar a Deus agora, porque, afinal de contas, está em época de frio, e vamos dizer que fosse o caso, eu não gosto de frio, então eu vou orar a Deus para Deus me manter sempre quentinho. Vou ter que usar blusa, se for o caso, para me aquecer como qualquer ser humano. Eu não tenho como orar a Deus agora para Ele tirar a fome de mim, porque eu estou com preguiça de fazer comida, eu não posso fazer, ou não quero comer por qualquer razão, aí eu oro a Deus para Deus tirar o processo da fome do organismo, porque eu não quero comer. Não tem como.
Então a tribulação, que quer dizer momentos difíceis e dificuldades, faz parte da vida natural de qualquer um de nós. Não há diferença. E se você não entender isso, você acaba sucumbindo na fé, porque o diabo coloca na sua cabeça: tá vendo? Se Deus fosse o seu pai, se Deus te amasse, se Deus quisesse bem para você, se Deus realmente fosse aquele Deus todo-poderoso, você não ia estar nessa situação, você não ia estar passando isso. Mas toda a bênção, tudo aquilo que recebemos da parte de Deus, é necessário que a gente entenda o tempo da paciência. Olha o que diz o livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 7. É assim que a gente vai, vamos dizer assim, vamos nos aliviando diante de Deus e recebendo os milagres. Diz aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. O versículo 6 dá para entender melhor. Ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então aqui ele deixa claro que existe um tempo da exaltação. E de quem que é esse tempo? De Deus. Não é meu e nem seu. O tempo é dele. Agora eu preciso também aprender o início do versículo diz: humilhai-vos. Humilhai-vos aqui quer dizer você se submeter, você continuar submisso a Deus, continuar fazendo aquilo pelo qual Ele mandou você fazer, mesmo debaixo de tribulação, mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de batalha, mesmo debaixo de aparência de que está tudo contrário, você continua crendo. Por quê? Porque você tem sobre você a informação de que Deus é favorável a você. Ele não é contra, Ele é a seu favor. Mas Ele sendo a nosso favor, não quer dizer que vamos ter vantagens em relação às coisas da vida, no sentido natural. Ele é um Deus como qualquer um. Aliás, Ele é o Deus para todos, e como qualquer um enfrenta lutas e batalhas, nós vamos enfrentar também, dentro do aspecto tribulação. Por isso Ele diz lá que a tribulação produz a paciência. E é nessa hora que muitos caem na tentação, chuta o pau da barraca, mete os pés pelas mãos e faz o que não devia. Esses dias eu estava lembrando de uma pessoa que ela contou de um parente que foi pedir ajuda para ela, conselho. E ela estava com uma dívida lá, a respeito de um assunto que eu não lembro bem. Eu sei que era uma dívida. E aí o pessoal cobrando a dívida e tal. E você sabe que o bem mais estável que o ser humano tem que ter é justamente uma casa própria. E todo mundo juntos, ficou ali aconselhando aquela pessoa a não fazer a grande loucura de vender a casa para pagar a dívida. Mas o cabeção entrou pelo cano. Por quê? Porque ele simplesmente vendeu a casa, pagou as dívidas e, passou a ter paz no que se diz respeito a não ter ninguém cobrando, não devo para ninguém, estou em paz. Agora os anos se passaram. E agora ele está numa grande tribulação, e muito forte. Por quê? Porque paga aluguel, depende do dinheiro para pagar aluguel, a situação está complicada e ele não tem um lugar fixo para morar. Então o Satanás sabe, e neste mundo em que vivemos, todo ele é envolvido com aflição. Por isso Jesus diz: a minha paz vos dou. Olha, Jesus repete isso 2 vezes: a minha paz vos dou. E ele diz assim: não a paz do mundo, mas a minha. Por quê? Porque na concepção humana, estar em paz é ter dinheiro disponível na conta para gastar quando quiser, como quiser, é estar com uma saúde perfeita em dia, é ter um bom emprego, como alguém já disse, trabalhar pouco e ganhar muito, ou ainda que trabalhe muito, mas ganhe muito também. A grande maioria trabalha muito e ganha pouco. Então a paz na concepção humana é isso, é ter um relacionamento sentimental adequado, é ser amado, é ter um lugar bom para morar, é ter boas roupas para vestir. E aí então o camarada sorri e diz: olha, eu estou na paz, eu estou em paz, graças a Deus, eu estou na paz. Em outras palavras, ele não está tendo atribulações, lutas para ter a comida, para ter a roupa, para ter a casa, para ter o salário, para ter isso, aquilo, outro. Então para ele está bom. Mas essa paz não foi a paz que Jesus nos deu. A paz que Ele nos deu é a paz de estarmos tranquilos na nossa alma, no nosso coração, em saber que Ele é por nós. Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra?
E quando você cresce no entendimento, você passa a compreender que realmente até a questão de males, obras contrárias e etc e tal, que tentem contra você, aquilo não pode impedir Deus de operar. Ele continua sendo Deus da mesma forma. Essa é a graça que Deus gostaria que eu tivesse. Essa é a abundância da graça que você tem que ter dentro de você. Ou seja, Deus está sempre a meu favor. Deus está sempre me favorecendo. Deus está sempre trabalhando em meu favor. Ele está sempre me ajudando naquilo que eu preciso. Sempre, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de luta, nos momentos de batalha, Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda, Ele não alterável, e Ele quer que eu aprenda a ser assim. Para isso, diz o versículo 6 aqui: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ou seja, se submeta ao poder dele, crendo que Ele é Deus para isso, para que a seu tempo, ou seja, na hora que chegar o momento, Ele, Deus, nos exalte, que quer dizer, nos dê a vitória. Versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, como é que eu tenho que me humilhar diante de Deus? Eu me humilho diante dele, lançando sobre ele as minhas ansiedades. As minhas ansiedades, os meus anseios, as minhas necessidades da vida, seja elas quais forem, eu tenho que jogar nas mãos dele. Eu tenho que acreditar que Ele é Deus o bastante para me fazer feliz naquela área, que Ele é Deus o bastante para me dar vitória naquela área. Eu tenho que lançar. Esse ato de lançar sobre Ele a nossa ansiedade é o que nos faz, que Ele quer dizer, humilhai-vos. É aquela pessoa que não busca segundas opções. É aquela pessoa que não quer uma outra coisa, ela quer só o que vem da parte de Deus. Ela precisa receber somente da parte de Deus. Ela crê nisso. Alguém diz: mas está demorando muito. Mas a Bíblia diz que o que há de vir, virá e não tardará. Agora, é claro, isso baseado no fato de você estar fazendo a sua parte. Você tem que colaborar, você tem que fazer. Eu conheci pessoas que passaram longo tempo sem orar por uma determinada bênção. E aí, no momento de angústia, de não receber o milagre, aí sempre aquela coisa: mas está demorando, por que está demorando? E aí, uma pergunta simples: mas vem cá, você ora por isso? Não, eu orei uma vez. Como assim uma vez? Eu como todo dia, eu durmo, eu tenho as minhas necessidades fisiológicas, também higiênicas, todos os dias. Agora, para Deus, eu sou tão cheio de mim, sou tão assim independente, que eu vou lá, faço uma oração na vida, uma vez por ano que seja, está tudo certo, é Deus que faça o resto. Eu não vou ficar ali me humilhando diante de Deus, não vou ficar ali lendo a Bíblia, vindo da igreja falando com Deus. Quer dizer, essa pessoa, ela não entendeu o que é humilhar-se diante de Deus. Quem entende, ele entende que ele precisa insistir, ele precisa mostrar dependência, ele precisa mostrar que ele tem aquela única fonte de dependência, ele não tem para onde ir, ele não tem segunda opção, a única opção que ele tem é aquela ali. Essa é a maneira que nós vamos desenvolvendo e que vamos vendo a graça de Deus abundantemente operando em nosso favor. Nós cremos que somos justificados e cremos que Deus é a nosso favor, não importa qual seja o momento que estejamos passando, não importa as dificuldades que venhamos enfrentar. E aí ele diz o versículo, no final do versículo 7, aliás, o versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E por que você tem que fazer isso? Diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo é o 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Então, você aprender a ter essa característica faz você crescer. Você passa a amar a Deus, a ter paz com Deus e saber que Deus tem paz com você, que Ele não está contra, desde que você aprenda nas tribulações também fazer isso. Nas tribulações você continua tendo fé em Deus, você continua crendo que Ele é por você, que Ele não é contra, que Ele é bom do mesmo jeito, que Ele não mudou de ideia da mesma forma. Versículo 57 de 1 Coríntios diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Ele nos dá a vitória. Qualquer vitória que você queira ter. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precise vencer, mas Jesus sabe, e você também sabe. Você sabe em qual área da vida que você quer obter a vitória, a realização daquele desejo, a conclusão daquela situação.
E Jesus aqui, Deus aqui fala que através de Jesus Ele nos deu vitória. Se você ler versículos anteriores, você vai ver que essa vitória refere-se a 3 coisas. Ele nos deu vitória sobre o pecado, nos deu vitória sobre a morte e nos deu vitória sobre o inferno. Então, quer dizer, aquilo que provém de Satanás em relação ao inferno, somos vencedores. Ao que se diz respeito à morte, no sentido por conta de um pecado ficar separado de Deus, somos vencedores também. E ao que se diz respeito a literalmente a ter resultado daquilo que precisamos. Então vencemos o inferno, vencemos o pecado e vencemos a morte. Aí morte quer dizer sentido espiritual. Então, se você crê nisso, você nunca se sente abandonado por Deus, você nunca sente-se, vamos dizer assim, largado por Deus. Ao contrário, você tem aquela fé ativa, aquela fé constante, aquela fé que é verdadeiramente, vamos dizer assim, atuante na sua vida. Ah, pastor, mas estou enfrentando muita luta aqui e ali. Não importa. A pessoa que tem o dom da graça, a habilidade, o dom da justiça e a abundância da graça, ela vive assim. Ela sabe que Deus está sempre operando e favorecendo a sua vida. Ela crê que Deus está sempre a favor dela. Quando as coisas não saem como ela gostaria, ela dá graças a Deus. Quando as coisas saem no tempo em que ela imaginava, ela glorifica a Deus. Se demorar, ela glorifica a Deus. Mas em todo tempo, ela mantém a paz entre ela e Deus. Ela não perde nunca essa paz de saber que Deus é Pai, de que Deus é bom, de que Deus não deixa de ser benigno em momento algum. Esta é a regra. E o diabo sabe que muitos caem na tentação e nessa mentira dele. Então, irmãos, nós vencemos o inferno, vencemos o pecado e vencemos a morte. Tudo por causa de Jesus. Ele venceu essas 3 características, venceu o inferno, o pecado e a morte e nos deu a vitória. Então, por isso que aqui diz, graças a Deus, que nos dá a vitória. Eu poderia até colocar aqui, no passado, nos deu a vitória. Nós já vencemos. É só uma atitude que você precisa ter dentro de você e acreditar nisso. Então, Deus nos deu a vitória, e o versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Isso é você acreditar e ter paz com Deus. Você é firme e constante. Aí eu volto a dizer, exemplo simples para você gravar melhor. O camarada vai viajar, ele tem um contratempo, ele então está disposto, ele vai viajar. Ele continua firme, ele passa por cima daquele obstáculo na boa. As coisas de Deus, muitas das vezes a pessoa começa, vem lá uma tribulação, vem uma batalha, uma luta, e ela então afrouxa, ela para. O diabo consegue convencê-la de que Deus não está com ela, porque se tivesse, ela não estaria passando por isso. Se estivesse com ela, ela já teria tido vitória e por aí afora. E tudo é uma grande mentira. Por quê? Porque Deus é por nós. Ele é nosso amigo, Ele é nosso pastor, Ele é nosso salvador, é o nosso redentor. É aquele que está sempre à disposição para nos ajudar. O caso é, você se ajuda? Você tem essa condição aqui? E que condição? De continuar firme e constante. E aí ele diz, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é ser constante, firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor? É você entender que diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, lá diz que Jesus desfez todas as obras do diabo. Se você acredita que um adultério é obra do diabo, e se você é do tipo que serve a Deus, essa obra nunca pode pegar você. Jesus já venceu ela lá na cruz e deu a vitória sobre o adultério. Se você acredita que roubar é obra do diabo, você então naturalmente nunca cairia nessa tentação de cometer um erro desse. Por quê? Porque o diabo, as obras do diabo foi destruída na cruz. Se você acredita que essas doenças mortais e destrutivas que acabam com vidas e famílias é uma obra do diabo, essa obra não pode tocar em você.
porque você vai simplesmente acreditar em Cristo. Não, mas o Senhor fez essa obra. Quantas pessoas eu vi falar isso a respeito dessa luta aí que enfrentamos, e ainda enfrenta-se no certo sentido, do tal do Covid, e quantas pessoas em que, quando estavam doentes ali naquela situação, elas então se levantaram na fé, acreditando que lá, mais de 2000 anos atrás, Jesus levou o vírus da Covid também. Para Jesus isso não foi surpresa. O que aconteceu no mundo para Jesus não foi uma surpresa. Ele não foi pego, como diz, de calças curtas. Ao contrário, ele sabe de tudo. Então ele sabia que ia isso acontecer. Então ser abundante na graça é isso. Ter o dom da justiça é isso. É você saber que não importa o que te aconteça, não importa os desafios que a vida te ofereça, não importa as lutas que você tenha que passar, o que importa é que em todas elas Deus é por você. Em todas elas Deus está em paz contigo. Ele não luta contra, Ele luta com você e quer que você vivencie essa graça de viver livre de todas as obras do diabo. Todas elas, não importa quais sejam. Se você sabe que aquilo é ruim, que é destrutivo, que é desagradável, que Deus não planejou aquilo para você, aquilo é do diabo. Esta obra foi destruída. Lá na cruz do Calvário, Ele acabou com isso tudo. Então precisamos dessa abundância da graça. Um dia eu vi um cidadão falar uma coisa, o que ele falou em parte é verdade, em parte não. Ele disse assim: olha pessoal, eu costumo ter muito cuidado quando eu vou falar com a pessoa, e eu geralmente nem toco no assunto em relação a pecado, a coisa errada e tal. E aí o outro perguntou para ele: como assim? Se você não falar, a pessoa vai continuar no erro? Ele disse: não, porque eu penso assim, a pessoa já está toda enrolada, cheia de problema, você ainda vai dizer para ela que ela está fazendo um monte de coisa de errado, a pessoa desiste. E aí o outro falou: não amigo, ao contrário, você tem que falar para aquela pessoa que ela não precisa mais viver aquela vida errada, que ela não precisa mais praticar aquilo que é ruim. É só ela simplesmente assumir isso dentro dela e dizer: não, não quero mais isso, não faço mais isso, porque Jesus já me libertou disso, acabou. Isso é a liberdade do Evangelho, é você viver livre de todo e qualquer ataque do mal e crendo na liberdade que Cristo te deu. Esta é a regra, esta é a obra que foi feita para todo mundo lá na cruz do Calvário. Então convido você agora a fechar os seus olhos, mesmo sentado. Feche os seus olhos. Pai, assim diz a sua palavra, conforme aqui nós pregamos. Eu creio no que está escrito aqui. Eu creio que nós temos que viver em paciência mesmo na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. E essa fé que nós temos diante de Ti, por sermos justificados por Jesus Cristo, ela nos garante viver na esperança da glória de Deus. Todos os que aqui estão vieram, meu Deus, crendo na esperança da glória de Deus, esperando, meu Pai, receber a vitória pelo qual elas lutam para ter, seja pela saúde, seja pela vida financeira, seja por qualquer área da vida. E crendo nisso, Pai, conforme aqui está escrito, nós temos que dar graças ao Senhor, porque através de Jesus o Senhor nos deu a vitória. Então, Pai, toda e qualquer vitória que essa pessoa precise vencer, que seja lá qualquer que seja o problema, seja qual for a dor, seja qual for a angústia, seja qual for a tribulação que ela enfrente, que o Senhor então a encha de paz agora, e que coloque no coração dela esse sentimento de que o Senhor é por ela, de que o Senhor está com ela, de que o Senhor se importa, que o Senhor quer, que o Senhor vai cumprir tudo que saiu dos seus lábios a favor dela, e que o Senhor jamais poderá se arrepender daquilo que o Senhor fez para cada um de nós, inclusive para essa pessoa. Pai, esta é a graça, esta é a bênção que viemos receber, para que com ela possamos ser enriquecidos. Eu não sei, meu Deus, qual foi a causa, eu não sei qual o motivo, eu não sei aonde que essa pessoa possa ter errado, dado lugar ao diabo, para que ele tivesse acesso a ela, mas eu sei de uma coisa: o Senhor destruiu todas as obras do diabo. Então, seja elas quais forem, estão agora, conforme essa palavra, amaldiçoadas, destruídas total e completamente, arruinadas em nome de Jesus. Eu não quero nem saber, Satanás, qual o seu motivo, qual a sua razão, qual a sua causa.
causa. Eu quero simplesmente confiar no que aqui está escrito, e crendo nisso eu exijo que você pegue o que é seu para ir embora, que você desapareça desta alma, deste coração, deste pensamento, desse entendimento e de tudo que refere-se a essa pessoa e essa família. Eu assim o mando em o nome de Jesus. Pai, que a sua graça e paz esteja sobre cada um de nós, e que nós venhamos crescer e abundantemente melhorar cada dia mais na abundância da graça e no dom da justiça que veio do Senhor para a sua glória. Assim viveremos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco a gente faz mais uma oração aqui na igreja, mas para você de casa eu quero mais uma vez salientar e falar contigo sobre a sua fidelidade. Está aqui aquele envelope de dízimo que a gente sempre usa na igreja. Atrás aqui tem as contas da igreja, e se você é um fiel dizimista ofertante, e se você não está podendo vir na igreja por qualquer que seja a razão, que você possa então pegar uma dessas contas aqui e fazer a sua transferência em fidelidade a Deus, e depois você pode mandar para nós o seu comprovante pelo WhatsApp, para a gente poder colocar como sendo alguém membro dessa igreja, que tem ajudado a manter as portas da igreja aqui do Joanize aberta, as portas dessa igreja aberta, e Deus então vai fazendo a obra, Deus vai realizando os feitos, Deus vai concluindo e fazendo tudo que Ele tem para você e para sua família. Lembrando que hoje, dia 12 de novembro, e nós estamos então a 2 dias da Santa Ceia do Senhor, a penúltima Santa Ceia do ano, e você então venha participar, venha sentar-se à mesa, comer do corpo, beber do sangue do Cordeiro. É a maneira que você tem de dizer que você acredita no poder que lhe foi dado e na obra que foi feita na carne de Jesus e através do sangue dele que foi vertido por nós lá na cruz do Calvário. Então esteja conosco nesse dia 14, agora domingo próximo, às 8 da manhã, às 18 horas, e Deus vai abençoar. A Bíblia diz que quem come da carne dele, por ele viverá. Quem bebe do sangue dele, por ele também viverá. Então, você quer viver por Jesus, tem que comer do seu corpo e beber do seu sangue, e vai ser uma grande bênção. Então, domingo, agora dia 14, esperamos a sua presença aqui para sentarmos à mesa, comer do corpo, beber do sangue do Cordeiro, tá certo? Então, você de casa fique na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.